Olá, caros alunos, tudo bem? Desejo que todos estejam bem e principalmente com saúde. Eu sou a professora Fernanda Caldas de Química e vamos continuar os nossos estudos online. Hoje nós vamos falar sobre misturas. Por que nós vamos falar de misturas? Porque ela está presente no nosso cotidiano de forma abundante. Então, por exemplo, quando eu misturo água com sal, quando eu misturo água e óleo para preparar aquele macarrão, quando eu misturo arroz com feijão no prato, quando eu faço aquele Nescau que misturo o leite com o chocolate, então no dia a dia, na nossa cozinha, na nossa utilização de produtos químicos, a gente está sempre misturando uma coisa na outra, tá bom? Vamos lá então, vamos falar sobre a definição de misturas. Então, atenção, definição. Mistura é um sistema formado por dois ou mais componentes. Quem são os componentes? Os componentes são, entre aspas, os ingredientes desse sistema. Então, por exemplo, eu tenho a água e o sal. Os componentes são a água e o sal. Se eu tiver a água, o gelo e o sal. Atenção, o gelo, água e sal. E aí, no caso da água e do gelo, né, esse gelo formado também de água, nós temos um único componente e mais o sal, um segundo componente. Então, nesse sistema que nós temos água, sal e gelo, nós temos dois componentes, ok? Atenção a isso. A água no estado físico diferente, que pode ser o estado sólido, ou o vapor d'água, ou o estado líquido, ela sempre vale como um único componente, beleza? Vamos lá, vamos falar sobre sistemas heterogêneos. Nós temos uma mistura heterogênea bifásica de água e óleo, em que nós observamos aspectos distintos ao longo dessa mistura. Agora nós acrescentamos a areia, então é uma mistura trifásica, em que nós temos três fases: a água, o óleo e a areia. Para a gente não ficar só no universo de líquidos, vamos falar de coisas sólidas. Nesse caso, nós temos uma mistura de sólidos. Bom, nós temos o granito e no granito observa-se pontinhos de colorações diferenciadas, pontinhos brancos, marrons, pontinhos pretos, que representa a mica, feldespato e o quartzo, que é um sistema heterogêneo formado por três minerais principais, né, que nós temos então uma forma diferente de mistura heterogênea. Vamos lá para a poeira. Nós temos a poeira que está sobre a mesa, né? Mas ela antes estava ao ar. Então, é o ar atmosférico com poeira. É um sistema gás sólido. Mas mesmo assim, eu consigo ter duas fases observadas visualmente e é um sistema heterogêneo. Vamos lá para a água mineral. Atenção, atenção! Água mineral com gás, né? E essa água mineral com gás permite com que eu veja as bolinhas de gás carbônico nesse sistema que tem a água cheia de minérios e que nós temos então também um sistema heterogêneo. Vamos a dois exemplos bem diferentes. Vou colocar os dois aqui na mesma tela, que são exemplos que não dependem só da nossa visão. A gente precisa de um microscópio para avaliar o sangue e o leite. Então, são dois exemplos especiais. Atenção, hein? Exemplos especiais. O sangue, ao microscópio, nós observamos três fases: a fase dos glóbulos vermelhos e brancos e também o plasma. Então, com isso, nós temos um sistema trifásico e heterogêneo. No leite, né, sem pensar na nata, mas o leite apenas visto ao microscópio, nós temos duas fases sendo observadas: uma fase aquosa e uma fase gordurosa. Então, também é exemplo de uma mistura heterogênea. Beleza? Vamos lá, vamos falar agora sobre as misturas homogêneas, que também são chamadas de soluções. Elas possuem um único aspecto ou fase que a gente chama de monofásicas. Vamos começar então agora a falar sobre a água, agora sem gás. Atenção, a água sem gás tem todos os minérios provenientes da fonte dessa água e é uma mistura homogênea. Ar atmosférico, agora sem poeira. Esse ar atmosférico é uma mistura de vários gases, em que nós temos os gases predominantes nitrogênio,
oxigênio e os outros 1% são os demais gases. Então, nessa nossa composição de ar atmosférico, nós temos o componente principal, o gás nitrogênio. Então, é o nosso solvente. O solvente é aquele que está em maior quantidade. E os solutos, ou o soluto, estará sempre em menor quantidade, que nesse caso é o oxigênio e os outros gases. Vamos na solução fisiológica. A solução fisiológica, né, o soro fisiológico, ele é uma mistura de água e sal. E com isso nós temos um sistema homogêneo. Vamos preparar uma água com sal? Então a gente tem uma água mineral sem gás, coloca-se num copo e adiciona-se sal. A gente tem que mexer esse sistema e a gente vai observar então que forma água com sal também um sistema homogêneo. Para a gente não ficar só nos exemplos dos líquidos, vamos agora para o exemplo de sólidos. Nas misturas heterogêneas, nós falamos do granito. E agora, nas misturas homogêneas, vamos falar do ouro 18 quilates. Olha que coisa linda, né? O ouro 18 quilates, ele tem uma composição de ouro com cobre, por exemplo. E aí, nesse caso, eu tenho uma mistura homogênea em que eu tenho 75% de ouro e 25% de cobre. E é um sistema homogêneo, sem considerar aí as pedrinhas dessa aliança linda, mas a gente tem que pensar na liga metálica, que é o ouro 18 quilates, um sistema homogêneo. Não só o ouro, gente, a gente pode ter o aço inox, o bronze, exemplos de ligas metálicas que são misturas homogêneas. Vamos então para o nosso álcool em gel, bastante utilizado atualmente, né? Como higienizador de mãos e está sendo um exército externo para a gente se proteger e se prevenir, né, da questão do vírus. Bom, nós temos um álcool 70 INPM. Isso representa alguma coisa para a gente. E aí, já já, vocês vão fazer uma atividade referente a isso. É uma mistura homogênea em que eu tenho 70% de álcool e 30% de água. Ok? Atividades. Vamos pensar um pouquinho, vamos colocar as ideias no lugar, né? Vamos condensar aí, vamos reunir o que a gente aprendeu e o que a gente sabe do dia a dia sobre as misturas. Álcool, vamos falar sobre ele. Pergunta número 1. No frasco do álcool 70%, eu tenho a indicação INPM. No álcool 96 graus, eu tenho a indicação GL. Então, eu quero que vocês me falem sobre a unidade INPN e a unidade GL. Não é para falar sobre o percentual. Considere o mesmo percentual. O mais importante é vocês me explicarem por que a diferença dessas unidades. Essa é a nossa pergunta número 1. Pergunta número 2. Um álcool 70% INPM e um álcool também 70% em gel. Por que que o álcool líquido, tá? Ele não é tão eficiente como o álcool em gel, também 70%. Essa foi a pergunta número 2. Pergunta número 3. Vamos lá. Um álcool 70 INPM e um álcool 96 graus GL, tá? O mais importante agora é pensar nos percentuais 70 e 96. Esqueça as unidades. Por que que o álcool 96, que representa 96% de álcool e 4% de água, por que que ele não é tão eficiente quanto o álcool 70, que tem 70% de álcool e 30% de água? Ou seja, uma quantidade menor de água. Então vamos lá. Por que que o álcool 96 não é tão eficiente quanto o álcool 70? Beleza? Pergunta número 4. Bom, nós temos um exemplo de um álcool líquido e ele está sendo inflamado. Ele está entrando em combustão, tá? E a pergunta é a seguinte: por que que eu tenho que ter tanto cuidado com álcool em gel
ao utilizar, né, um fogão, uma fonte de calor, o que será que acontece quando eu utilizo o álcool em gel? Ele tem esse mesmo aspecto do álcool líquido, queimando ou entrando em combustão? Então vamos pensar um pouquinho sobre isso. Quais são os cuidados que nós temos que ter ao utilizar o álcool em gel e chegar perto do fogão, por exemplo, ok? Então vamos lá. Por hoje é só. E fim. Beijos. Tchau, tchau.